Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Estamos aí para a nossa semana 3, Introdução ao Ensino de Sociologia, Família. Nessa proposta aqui, é importante essa leitura do texto para respondermos aqui as atividades referentes a essa semana. O texto aqui traz um novo perfil da família brasileira. Nessa leitura, trazemos aqui vários pontos importantes para entender mudanças importantes que houve na família, principalmente marcada a partir do século XXI. Então, após a leitura, vamos aqui então para a nossa resolução das atividades. Atividade 1. Segundo o texto, são mudanças observadas na família brasileira neste início do século XXI, exceto alternativa A maior participação da mulher no mercado de trabalho. Esse fato é importante observarmos que desde meados do século XX para cá, ele vem sendo algo significativo na mudança do perfil da família. Então, temos aí um ponto correto, não é o que nós procuramos. Alternativa B, aumento do número de idosos. Com a melhor qualidade de vida, acesso à saúde, nós temos aí uma perspectiva de vida maior. Assim, o aumento do número de idosos também é algo presente no contexto da família atual. Alternativa C, baixas taxas de fecundidade. O número de filhos por casais vem diminuindo. Então, nós temos aqui também uma alternativa correta. Quando falamos aqui de baixas taxas de fecundidade, temos aqui também esse fator. Alternativa D, aumento do número de crianças por casal. E aí ela contradiz aqui a alternativa C. Então, a alternativa D, que com essa contradição, temos aqui um ponto importante para a resposta da atividade. Atividade 2. No texto é apresentado o conceito de família recasada. Em que consiste essa definição? Quando falamos aqui de famílias recasadas, também podemos falar aqui de famílias recompostas. Quando falamos de famílias recompostas, estamos falando de uma nova configuração daquela família, com outras pessoas ocupando papéis que antes. Alternativa A. São famílias formadas por pessoas do mesmo sexo. Por mais que a família recomposta, a família recasada, ela pode ser uma família homoafetiva, mas não é a questão aqui que nós estamos analisando. Então, descartamos essa alternativa. Alternativa B. São famílias chefiadas somente pelo pai. Não estamos falando aqui de uma ideia patriarcal em questão. Então, automaticamente descartamos essa alternativa também. Alternativa C. São famílias chefiadas somente pela mãe. É a mesma questão da alternativa B. Não estamos falando aqui de chefiamento de casa. Nós estamos falando aqui de auto-chefiar a casa. O próprio nome da palavra não leva a isso. É importante aqui também lembrarmos que quando estamos falando aqui em questão de sociologia, a não ser se for procurando uma resposta incorreta, mas alternativas que vêm com somente tende a ser uma alternativa errada. É só um ponto para esclarecer para vocês, porque essa limitação não faz parte, muitas vezes, de uma resposta de uma prova de sociologia no vestibular, por exemplo. Alternativa D. São famílias formadas por homens e mulheres, oriundos de outro casamento e seus respectivos filhos. Até aprofundaria mais essa discussão hoje, né? Não seria apenas a ideia de famílias heterossexuais, mas sim, são famílias formadas por homens e mulheres oriundos de outros casamentos. Ou seja, nós vamos observar na família recomposta ou na família recasada, em questão aqui da pergunta, numa proposta de entender que são famílias formadas por pessoas que ou são divorciadas, ou que uma é divorciada e a outra é solteira. Entra aí a figura do padrasto, da madrasta, por exemplo, do enteado, numa reconfiguração dessa família. Então, chegamos aqui a uma alternativa correta. Atividade 3. Por que podemos entender as famílias como grupo de socialização primária? É importante lembrarmos que a socialização primária é aquela que a gente tem nos nossos primeiros contatos no mundo social. Envolve aí, principalmente, nosso período da infância.
automaticamente estamos associando a família, que foi e é o primeiro grupo social que a gente teve contato. Então vamos lá, para as alternativas, para chegarmos a uma reflexão dentro da pergunta. Alternativa A, pois são nas famílias que as crianças aprendem a sua função no mercado de trabalho. Não exatamente, por mais que a família pode influenciar a escolha de uma linha de mercado de trabalho ou, né, influenciar as condições para aquela linha de mercado de trabalho, não é o papel aqui em questão que estamos analisando. Alternativa D. Por quê? As famílias só influenciam as pessoas de forma primária, sendo a sua independência formada posteriormente. Na realidade, não, a família ela influencia de certa forma toda a vida, né? Mas aqui nós não estamos analisando essa questão de fato. Mas aqui é importante entender que ela está na formação primária, mas ela vai ter continuidade no nosso dia a dia. Entender também que no momento que ocupamos papéis maiores, né, maiores na hierarquia da família, temos aí também que entender que há um processo de socialização. Quantas vezes um pai também não aprende algo com o filho, principalmente nesse mundo hoje cada vez mais informatizado, que as gerações mais novas dominam muitas vezes melhor esses equipamentos e transmite aí uma socialização para o pai também. Alternativa B, porque cada vez menos as famílias se configuram importantes na socialização das crianças. Por mais que cada vez mais a sociedade vem dividindo papéis nessa socialização primária, não só a família entra em questão, mas a escola, a creche, até outros grupos sociais em questão, não é a questão que nós chegamos aqui para essa análise. Não é essa crítica que nós estamos observando aqui em questão. Então vamos lá para a última alternativa. Alternativa C, pois são nas famílias que se dá início ao processo de socialização, educação e formação para o mundo. Chegamos aqui a um ponto fundamental. A família, num papel principal no processo de socialização, tem o fator da educação, e lembramos, educação diferenciada de ensino, educação na formação do contato, do convívio com a sociedade. Entra aí um ponto fundamental para entender essa formação para o mundo que a família exerce. Chegamos então aqui a uma alternativa correta para a nossa questão. Questão 4. Podemos definir família como: alternativa A, grupos primários com apenas o objetivo de procriação. Bem limitado o conceito aqui de família, então já descartamos uma alternativa. Alternativa B, apenas por constituições históricas. Outra palavra que a gente descarta bastante quando falamos em alternativas para uma resposta em sociologia, que é quando buscamos correto. A palavra apenas, com somente, soa o mesmo sentido aqui de limitação de uma resposta, que na realidade no campo da sociologia é muito mais amplo. Alternativa D, apenas por vínculos biológicos. Não é o fato só para definir família. Inclusive, falar da questão biológica é entender que nós estamos limitando a família na ideia de pai, mãe e filho, por exemplo. E a família é muito mais extensa do que isso. E essa discussão veremos em outros momentos, inclusive. Alternativa C. Grupos primários nos quais as relações entre os indivíduos são pautadas na subjetividade dos sentimentos entre as pessoas. Essa alternativa, ela entra um fator primordial ao conceituar a ideia de família, ao ponto de observarmos aqui o grupo primário, que falamos na questão anterior, e temos aqui também o ponto de entender essa questão do sentimento entre as pessoas, que vai além da questão biológica. A afetividade era um ponto fundamental para entender o conceito de família aqui também na sociologia. Atividade 5. São conclusões que podemos tirar acerca da família moderna, exceto alternativa D, que cresce o número de brasileiros que iniciam um segundo casamento. Se a gente faz uma leitura no texto, né, remete novamente o texto, chegamos a essa reflexão rapidamente. Então, temos aqui uma alternativa correta que não é o que procuramos. Alternativa C. Mesmo ainda sendo maioria, o número de casais com filhos no Brasil
tem diminuído. Isso também é algo observado, não só nessa leitura, mas se a gente para analisar o contexto. Se você vai observar, por exemplo, o seu bisavô, sua avó, sua mãe e você em questão, a perspectiva de ter números de filhos diminui de gerações para gerações, muitas vezes porque há uma questão de mudança do comportamento da sociedade. Alternativa B. As mulheres participam cada vez mais do mercado de trabalho. Outro ponto também que já discutimos aqui. E sim, é algo presente também nessa família moderna. E por fim, alternativa A. Aumenta a cada ano a média de números de filhos por mulheres, que contradiz aqui já, inclusive, a alternativa C, que está correta. Assim, chegamos novamente a uma alternativa que buscávamos, uma alternativa incorreta com a realidade aqui em questão. Atividade 6. Por que, segundo a análise de especialistas na questão de gênero, as mães são, em parte, responsáveis pela perpetuação do machismo em nossa sociedade? Pessoal, é importante entender aqui também uma leitura quando colocamos essa questão, que a mulher, quando ela reforça essa questão do machismo, ela perpetua essa questão do machismo, ela não se torna de fato machista em questão, ela se torna uma vítima de um processo de educação também. É algo para a gente aprofundar em leituras mais amplas, mas é importante deixar essa questão crítica, onde a mulher, quando ela perpetua esse machismo, ela está reproduzindo algo que também ela sofre a opressão. Ela está reproduzindo aquilo justamente por conta da opressão que sofre também. Vamos lá então para nossas alternativas. Alternativa A. Porque as mães educam de forma mais dedicada às suas filhas, deixando sem educação seus filhos. Na realidade, nossa sociedade machista, isso é o oposto. Então é algo para a gente já eliminar uma alternativa aqui que não buscamos. Alternativa B. Porque as mães sofrem violência de seus esposos. Entender violência aqui é muito mais amplo do que a violência, muito mais amplo que entender a violência física. Por mais que essa violência ela é presente em questão, não é o ponto que nós analisamos aqui na alternativa. Mas é importante observarmos que o fator de sofrer a violência em questão faz com que muitas vezes essa própria mulher ela reproduza ainda esse machismo na sociedade por conta da opressão que ela sofre. E lembrando, não é só física, mas também psicológica. Alternativa C, porque os pais não educam seus filhos como mandam a tradição. Não envolve aqui uma questão de tradição, apesar que a sociedade patriarcalista, machista, ela é promovida ao longo do tempo por um aspecto, entre aspas, tradicional, da família tradicional, o padrão de família tradicional herdada desde o período colonial pelos europeus. E algo para a gente analisar em crítica também, de entender que essa ideia do machismo ela não é de hoje, ela vem de um contexto histórico intenso de muitos anos, que fortaleceu nos últimos anos com a divisão do trabalho na sociedade capitalista moderna. Por fim, alternativa D. Porque grande parte das mães educam seus filhos e filhas reproduzindo padrões machistas. É um fato presente em questão. Essa reprodução ela é marcada aqui a partir de uma socialização dos valores culturais daquele meio social inserido. Como a sociedade tem características machistas, essa reprodução ela é transmitida no ambiente familiar. Mas aqui é importante lembrarmos e aprofundarmos. Há uma grande mudança já na sociedade em questão e essas características ainda são transmitidas diante uma questão marcada ainda pela opressão sobre a mulher. Quanto mais a mulher sofre menos esse impacto da opressão e tem mais um papel atuante, temos aí a figura não só da mãe, mas do pai e dos outros membros da casa como combate ao machismo no ambiente familiar. Pessoal, lembramos vocês que temos aí um modelo de gabarito que vocês podem montar no seu caderno e já deixar organizado para cada semana. Abaixo desse vídeo temos um link que vai te levar para responder essas perguntas em um gabarito feito na internet. Respondem lá, por favor. Não esqueça de colocar o seu nome e colocar
a sua turma. Valeu, muito obrigado. Até o próximo vídeo.